Olá! Você já leu alguma obra do grande, ilustre e pouco conhecido escritor de romances históricos Frank Yerby? Sim ou não? Se sim, qual será que foi o livro dele que você já leu? Se não, fica neste vídeo que prometo que ao final dele você conhecerá bem mais este hábil autor e com certeza vai se interessar a ler pelo menos uma ou as suas principais obras. Fala, exploradores! Eu sou Edner Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explora Mundo, uma viagem pela leitura, livros, literatura, artes e cultura. E aqui eu apresento semanalmente, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, um novo vídeo que vai apresentar resenhas, sinopses, unboxing, crítica literária, análises, notícias e eventos relacionados com literatura e todas as outras manifestações artísticas e culturais. E estou tentando também me preparar para lançar alguns memes. Um eu já coloquei, não sei se você viu, mas procura aí que você vai achar. Se você ainda não é inscrito no canal Explora Mundo, se inscreve e ative as notificações para receber vídeos novos de forma gratuita aqui no YouTube. E eu garanto que você vai estar sempre recebendo novos conteúdos e desenvolvendo bem o hábito da leitura e do entretenimento com muita arte e cultura. Aproveitando que estamos juntos aqui, vou deixar na descrição abaixo deste vídeo o link com o catálogo de livros atualmente disponíveis no acervo do nosso patrocinador, o Sebo e Livraria Clique Livros. Livros com preços bem acessíveis e fretes justos. A Clique Livros é uma organização sustentável que trabalha com base no reuso, desde a maior parte das mídias culturais, que oferece até o uso de embalagens feitas com materiais reutilizados. É muita literatura, muita cultura e muita sustentabilidade e contribuição com a vida no planeta Terra. Mas agora que já apresentei o que vou tratar e já pedi sua força para ajudar este vovô aqui, que resolveu virar booktuber aos 60 anos, preste muita atenção em Frank Yerby e sua respeitável obra literária. Frank Garvin Yerby foi um renomado romancista americano conhecido por sua obra prolífica e pela quebra de barreiras raciais na literatura. Ele nasceu em 5 de setembro de 1916 em Augusta, na Geórgia, e faleceu em 29 de novembro de 1991 em Madrid, na Espanha. Estudou na Penn College e depois na Fisk University, onde se formou em 1937. Mais tarde, obteve um mestrado em literatura inglesa na Universidade de Chicago. Durante sua carreira acadêmica, ele lecionou em várias instituições, incluindo a Florida A&M University. No entanto, foi como escritor que Yerby se destacou. Ele foi o primeiro autor afro-americano a escrever um romance de best-seller nos Estados Unidos, com o seu livro The Foxes of Arrow, em 1946, e que se tornou um sucesso imediato. Embora tenha começado a escrever ficção histórica e romances de aventura, Yerby também abordou questões sociais e raciais em suas obras. Sua escrita muitas vezes explorava temas como identidade racial, preconceito e desigualdade. Apesar da sua popularidade como autor, Yerby enfrentou críticas de alguns círculos literários afro-americanos, que o acusavam de não abordar de uma forma adequada questões raciais em suas escritas. No entanto, sua influência na literatura americana é inegável, especialmente por ter sido um dos primeiros autores negros a alcançar um sucesso comercial tão significativo em um mercado predominantemente branco. Ao longo de sua vida, Frank Yerby viveu em diversos lugares, incluindo a Europa, onde passou a maior parte dos seus últimos anos. Sua contribuição para a literatura americana, tanto em termos de popularidade quanto de abertura de caminhos para escritores afro-americanos, continua sendo um legado muito importante. Sua obra e contribuição para a literatura norte-americana e mundial se constitui, então, 33 romances, 10 contos e 11 poemas. Do total de romances, 22 deles foram traduzidos e publicados aqui no Brasil. E também teve muitos livros traduzidos para o espanhol, o alemão e outras línguas. E 3 dos seus livros foram adaptados para o cinema: Enquanto a Cidade Dorme, O Falcão Dourado e A Espada Sarracena. Se você pesquisar no Google, vai encontrar 254 mil referências sobre Frank Yerby. Mas se procurar referências em língua portuguesa, obterá apenas 80 resultados. E no YouTube não vai encontrar nenhum vídeo em língua portuguesa que fale de Frank Yerby e de sua obra. Então, fique atento, o canal Explora Mundo é o pioneiro em apresentar este autor para os brasileiros contemporâneos. As questões raciais estiveram presentes de várias maneiras na obra de Frank Yerby. Embora sua abordagem e foco possam ter evoluído ao longo de sua carreira, aqui estão algumas maneiras pelas quais as questões raciais foram exploradas em sua obra. Muitas das obras de Frank Yerby estão ambientadas em períodos históricos marcados pela escravidão, segregação racial e tensões raciais. Ele frequentemente retratava as complexidades e injustiças dos sistemas de castas e das relações raciais,
em contextos como o sul dos Estados Unidos durante a era da escravidão e o período pós-guerra civil e a era da segregação racial. Herbie incluía personagens negros em suas histórias que enfrentavam desafios relacionados à sua identidade racial, preconceito e discriminação. Esses personagens muitas vezes lutavam por justiça, igualdade e dignidade em ambientes onde eram marginalizados ou subjugados. Em suas narrativas, Herbie explorava as dinâmicas sociais entre diferentes grupos étnicos e raciais. Ele examinava as relações entre brancos e negros, bem como as tensões e alianças que surgiam em contextos de conflito racial. Embora alguns críticos tenham questionado a profundidade da sua crítica social e consciência racial em certos momentos, Herbie abordava questões importantes relacionadas à injustiça racial, desigualdade e opressão em algumas de suas obras. Ele não hesitava em destacar as consequências devastadoras do racismo e da segregação em suas histórias. Ao incluir personagens negros como protagonistas em suas narrativas, Herbie contribuiu para uma maior representatividade e empoderamento na literatura. Seus personagens negros muitas vezes tinham complexidade, profundidade psicológica e eram agentes de mudanças em suas próprias histórias. É importante notar que, embora Herbie tenha abordado questões raciais em sua obra, sua perspectiva e abordagem podem ter sido criticadas por alguns como sendo insuficientemente engajadas ou pouco comprometidas com questões sociais e raciais mais profundas. No entanto, seu papel como um dos primeiros autores afro-americanos a alcançar sucesso comercial e popularidade significativos abriu portas importantes para a representação e discussão de temas raciais na literatura americana. Marcada pelo Desejo, um dos mais importantes romances escritos por Herbie e publicado em 1960, é uma obra que mergulha nas profundezas da alma humana através dos olhos dos personagens que orbitam a misteriosa e complexa Gillian McAllister. A trama se desenrola no sul dos Estados Unidos, no sul americano pós-guerra civil, um cenário carregado de machismo, racismo e conflitos sociais que moldam os destinos dos protagonistas. Gillian McAllister é retratada como uma figura enigmática e sedutora, cuja presença é capaz de despertar paixões e destruir vidas. Seu magnetismo é tão intenso que até mesmo o narrador, um dos homens que conviveu com ela, a descreve como uma força maligna, que é corroborado pelos demais personagens. O protagonista, Michael Ennis, é aquele que se envolve profundamente com Gillian, caindo em sua teia de manipulação e engano. Sua jornada de autodescoberta e reconstrução pessoal é um dos pontos altos da narrativa, mostrando como um homem pode ser afetado por uma mulher de natureza tão intrigante e perturbadora. Só um segundo que eu vou mostrar o livro para vocês. Deixei para este momento. Aqui está uma das edições. Foi a edição que eu li, emprestada de uma amiga. A capa e até a edição, por ser uma edição econômica, já está velha e um pouco amarelada pela ação do tempo, então pode dar, principalmente pela capa, a impressão de que é um livro sem profundidade, uma literatura mais superficial, ou até, como se chama, marcada pelo desejo, e essa foto aqui, e o tipo de edição pode remeter àqueles livros antigos de romance hot, né? Romance erótico, que se lia muito nos anos 60, 70, mas não é. Isso aqui é um livro de muita profundidade, de uma narrativa muito bem construída, literatura, sabe, literatura de verdade mesmo? Esse livro me surpreendeu. Na verdade, eu só me animei de ler porque ele foi indicado por essa amiga, que é uma leitora muito exigente. E quando eu peguei essa edição, eu fiquei pensando, nossa, será que esse livro realmente é bom? E é realmente bom. Então não julgue o livro pela sua capa, pela sua lombada e nem pela sua aparência, porque a história é sensacional. Eu fiquei realmente muito surpreendido com a qualidade da escrita, da narrativa. O autor constrói um romance com reviravoltas extraordinárias. Você fica tentando formular hipóteses, na verdade, de quem é o culpado, né, do crime que aconteceu e que abre a história. E você pode achar que é somente um romance policial, de detetive, investigação, e que ao final vai descobrir quem foi o assassino, mas não é só isso. É o elemento motivador da história, mas a história passa, na verdade, por contextos sociais, econômicos, históricos, da própria indústria americana. Como eu estava falando, o personagem traz temas relacionados com questões sociais, com racismo, com machismo, enfim, tudo isso tem nessa obra. Então, vale a pena. Talvez você ache outras edições mais bonitinhas para comprar. Mas independente da edição ser essa, igual a essa, ser outra mais bonita, alguma reedição, o que vale a pena é ler, porque é um livro realmente que eu posso testar como sensacional. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa análise. E eu estava contando um pouco da história de Marcada pelo Desejo. Então eu estava falando da personagem principal, que é a Gillian, e o personagem principal, também outro protagonista, que é o Michael Ames. E ao redor da Gillian, então,
Temos uma disposição de muitos outros personagens que são igualmente cativantes, embora sejam secundários, são complexos, como a suposta rival da heroína protagonista, que é Hero Farnsworth. E essa rivalidade cria uma tensão adicional na trama, levando o leitor a questionar as verdadeiras motivações e intenções de cada um dos personagens. A narrativa se desdobra em uma atmosfera de mistério e suspense, com reviravoltas surpreendentes e uma construção cuidadosa dos personagens e de seus conflitos internos. Gillian, apesar de uma figura controversa e até mesmo vilanesca, é sem dúvida a personagem mais intrigante e fascinante dessa história. Marcada pelo desejo, é uma obra que nos convida a explorar os cantos mais sombrios da alma humana, revelando as complexidades das relações interpessoais e os desafios de se lidar com uma personalidade tão magnética e tão destrutiva quanto a de Gillian McAllister. A história supostamente cobre um período de mais de 30 anos, que vai desde 1894 até 1932, e se inicia com a informação do assassinato de um dos personagens e o processo de investigação judicial e não criminal, pois realizada pelo irmão Geoffrey Lyne, numa tentativa desesperada de livrar o seu irmão, Jeff Lyne, da pena de morte por enforcamento. Jeff Lyne confessou o assassinato, mas Geoffrey tem certeza que ele está mentindo e que está aceitando morrer para proteger o verdadeiro assassino. Toda a trama principal e todas as histórias secundárias giram em torno do esforço para comprovar a inocência do condenado à pena máxima. E o que é muito interessante é que toda a construção do romance se dá numa espécie de diário de anotações que o narrador, que é o Geoffrey Lyne, mantém para tentar descobrir uma prova da inocência do irmão e das cartas que ele envia e recebe dos outros personagens que, de alguma forma, mais direta ou indireta, tiveram alguma aproximação com a vítima do crime. O que se desenrola, então, é uma narrativa muito envolvente, eletrizante, bem construída, com descrições interessantes e diálogos muito bem estruturados. É uma história magnética que prende o leitor do começo ao fim e que apresenta várias linhas hipotéticas para o desfecho, mas depois vai apresentando, como eu já disse, reviravoltas e reorientando as investigações para aspectos e personagens bem diferentes do que as aparências indicavam. Até o final, o leitor fica procurando as evidências que apontam para o verdadeiro assassino, as motivações do crime, sem conseguir encontrá-las. Somente lá no final é que o narrador tem um insight e começa a descobrir as verdades. Será que ele consegue comprovar a inocência ou o seu irmão é realmente culpado? Será que Jeff Lyne termina essa história executado na forca? Se você quer mesmo saber, vai ter que ler, que eu, apesar de um vovô booktuber, já aprendi o que é não dar spoiler. E se você gosta de literatura de mistério, eu recomendo que depois de terminar este vídeo, você assista ao vídeo indicado aqui em cima, porque tem muitas indicações de romances e resenhas de 4 obras de tirar o fôlego. Aproveita que está aqui e vai lá conferir. Outros vídeos que podem te interessar, que já estão à sua disposição aqui no canal, que é Transforme seus livros antigos em tesouros, em que eu dou algumas dicas de como você dá uma reformadinha nos seus livros velhos, antigos e acabados. Outro vídeo, você é um leitor da era digital? Em que eu falo do conceito de livro, leitura e leitor na era digital. E ao assistir esse vídeo, você vai entender se você é ou não um leitor dessa nossa era. Tem também, se você gosta de muito mistério e suspense, o Retrato de Dorian Gray. Os links desses vídeos que eu estou indicando do próprio canal estão aqui na descrição embaixo deste vídeo. Não se esqueça de seguir a Clique Livros nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades e das promoções exclusivas. Os links de acesso às redes sociais também estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você aprecia vídeos sobre livros, músicas, filmes, eventos artísticos e culturais, e se gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal Explora Mundo, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos apaixonados por livros. Por sua atenção, eu já vou dizendo muito obrigado e até o próximo vídeo. Toda segunda-feira tem vídeo novo, não vai se esquecer.